Bem-vindo à Violeta Vitória Som. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e importadas. Nós temos tudo o que você precisa. Som automotivo, equipamentos para DJ, instalações em grandes ambientes, festas e eventos corporativos. Os nossos atendentes terão o maior prazer em esclarecer dúvidas e auxiliá-lo à melhor opção. Venha nos conhecer. Violeta Vitória Som, Rua Santa Ifigênia, número 29. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue. Planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Denise, você aqui muito à vontade, sentada nesse chão aqui confortável. Gente, você sabia que sentar no chão é muito confortável? É verdade. Era legal, às vezes, a gente sair um pouco do sofá, sentar no chão, dar uma espreguiçadinha, deitar, sabe? É muito confortável isso. E eu estou aqui, na verdade, na Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, Mesquita da Luz. Vejam vocês, Mesquita da Luz, olha que nome riquíssimo. E exatamente essa luz eu quero levar até você. Você que acompanha o nosso programa, você que está sempre conectada com essa nossa religiosidade e acompanhando esses programas que nós temos levados até você sobre as religiões, aproveita esta luz desta mesquita e absorva para que você possa participar desse nosso programa com muita tranquilidade, com muito amor, juntamente aqui com a Berenice e você e o Sami Isbel. É Sami ou Sami? Sami. Sami Isbel, que é o diretor de Departamento Educacional. Sami, o que quer dizer Sami no seu nome, por exemplo? O que é Sami? O significado do meu nome é alguém de moral elevada. Isso aqui é o significado de Sami, né? Nossa, olha aí, então estamos elevadíssimos hoje. Sami, aqui nessa mesquita a gente percebe assim, a simplicidade e a riqueza ao mesmo tempo. Porque nós não precisamos de templos suntuosos para a gente estar, na verdade, conectada a esse Deus que nós acreditamos, esse Deus interior, principalmente, que cada um carrega dentro de si. E essa simplicidade e essa riqueza junto, que eu quero mostrar para as pessoas, na verdade, que tudo aquilo que nós podemos produzir na nossa mente, no nosso coração, faz com que você possa estar sempre sentindo essa beleza do nosso corpo, essas células que estão fluindo, se movimentando, que se chama vida. E para que nós possamos entrar na sua casa, eu queria começar, na verdade, com você, Sami, com uma abertura dentro dessa mesquita. Como é que nós podemos entrar na casa das pessoas, levando essa luz dentro da sua religiosidade, dentro da sua religião? A saudação muçulmana que nós costumamos fazer no dia a dia é Assalamu alaikum, que quer dizer que a bênção e a paz de Deus estejam com vocês. Então essa é a saudação que nós fazemos e quando iniciamos a nossa oração, né, a primeira coisa que nós falamos é Allahu Akbar, Deus é o maior. Então no momento da nossa oração, nós estamos dizendo que Deus é maior e focamos, né, buscamos focar e nos concentrar unicamente
naquela comunicação que estaremos fazendo com o nosso Criador. Quando vocês estão aqui, vocês fazem uma reverência? Na realidade, a oração muçulmana ela tem alguns movimentos. Dentre eles, nós temos a prostração, que é quando o muçulmano, né, ele coloca a sua testa no chão, em sinal de humildade, né, diante da grandeza de Deus. Então, nesse momento, a gente está... Vamos fazer? Vamos fazer. Na realidade, a prostração é dessa forma aqui, onde nós colocamos a nossa testa, né, que é onde o ser humano se vangloria, digamos assim, pela questão da razão, da inteligência. Então, nesse momento, nós estamos demonstrando a nossa fragilidade diante do nosso Criador. Então, é nesse momento que o ser humano está mais próximo, digamos assim, de Deus, né, na sua oração. É quando ele demonstra nessa fragilidade perante ao Criador. Sim, e quando faz como que você fala? Não é uma prostração? Aí a prece é feita aqui, nessa humildade, ou vocês se levantam daí? Não, esse é um dos movimentos da oração. A oração, Sim, por favor. Na realidade, ela é feita de alguns movimentos. Inicialmente, a gente se direciona, né, em direção à Kaaba, que a gente acredita que foi o primeiro local, né, construído para se adorar a Deus, e geralmente numa mesquita, onde você tem um nicho na parede, é a direção da Kaaba. Então, onde tem esse nicho na parede, é a direção da Kaaba. Então, o muçulmano se direciona na direção da Kaaba, onde todos os muçulmanos, né, do mundo inteiro vão convergir para o mesmo ponto na hora da sua adoração. E ao iniciarmos, nós levamos as duas mãos e dizemos Allahu Akbar, Deus é o maior. Depois, né, colocamos as nossas mãos dessa maneira, a mão direita em cima da esquerda, e ali recitamos algumas passagens do Alcorão. Depois, nós fazemos a inclinação, né, onde também glorificamos a Deus. Depois, nos levantamos recitando algumas coisas relacionadas também, enaltecendo a Deus. E depois, por último, nós nos prostramos no chão. Então, a sequência, né, digamos assim, desses movimentos é chamado de genuflexão. Então, uma genuflexão são esses movimentos que eu demonstrei. Então, a oração do muçulmano ela é feita de movimentos, né, com o corpo, né, físicos, e ao mesmo tempo que você está recitando passagens do Alcorão e refletindo em cima disso. Então, você acaba trabalhando um pouco do corpo, né, da alma, da razão, onde você procura estar se conectando ao Criador, né, através dessas preces. E quando você começa, então, a fazer a abertura, na verdade, de vamos dizer assim, um culto, um ritual, como que vocês chamam? A gente chama de oração. De oração. Essa conexão com toda essa prostração, de movimento, de humildade, começa sempre a oração através do Alcorão ou daquilo que a pessoa sente naquele momento? Não, a gente inicia, né, recitando passagem do Alcorão. Em determinados pontos da oração, nós podemos suplicar por aquilo que nós desejamos ou falarmos, pedir perdão a Deus. Aí cabe o que cada um deseja. Um dos momentos, né, que o muçulmano faz isso é quando ele está prostrado. Certo. E esse daqui é o Alcorão? Isso, esse daqui é a tradução do Alcorão. Ele tem uma parte, né, em árabe e a outra em português. Então, na realidade, a tradução do Alcorão, onde tem a passagem em árabe e a tradução em português. Para aquelas pessoas que não dominam, né, digamos assim, a língua que foi revelada ao Alcorão, que é a língua árabe, para que eles possam ter uma ideia do que vem a ser o Alcorão. Dá licença um pouquinho. Pode. O que saiu aí para nós? Vamos lá. E menciona no livro a Moisés, por certo, ele era predileto e era mensageiro profeta. Quer que eu vá lendo? Sim. E chamamo-lo do lado direito do monte, e fizemo-lo aproximar-te de nós, como confidente. E de nossa misericórdia
dedivamo-lo com seu irmão Araão como profeta. E menciona no livro a Ismael, por certo, ele era verídico na promessa e era mensageiro profeta. E ordenava a sua família a oração e a zaquete, e era agradável junto de seu senhor. E menciona no livro a Idris, por certo, ele era veracíssimo profeta, e levamo-lo a um lugar altíssimo. Esses os que Allah graciou dentre os profetas da descendência de Adão, e dos que levamos na arca com Noé, e da descendência de Abraão e Israel, e dos que guiamos e elegemos quando os versículos do misericordioso se recitavam. Para eles caíam prosternados e chorosos. Então, isso aqui ele está mencionando um pouco da história, né? Sim. De Moisés na realidade, nós acreditamos na cadeia de profetas da criança judaico-cristã. Então, nós temos em comum praticamente todos os profetas e mensageiros. Então, desde Adão, que foi o primeiro ser humano, Noé, Ismael, Abraão, José, Moisés, Jesus, que nós acreditamos que foi um grande profeta e mensageiro de Deus, e o último desses profetas e mensageiros de Deus, nós acreditamos que foi Muhammad, né? Que a bênção e a paz de Deus esteja sobre todos eles, que as pessoas chamam, né, de Maomé. Então, Muhammad, nós acreditamos que foi o último mensageiro que veio selando, digamos assim, a cadeia de Fala um pouco profetas. mais dele. Na realidade, Muhammad, ele vivia, né, na Arábia, digamos assim, pré-islâmica, onde as pessoas adoravam ídolos. Eram cerca de 360 ídolos dentro da Kaaba. A gente acredita que ali foi o primeiro local construído para se adorar a Deus. E ali era uma sociedade idólatra. Então ele recebeu, através do anjo Gabriel, a revelação, colocando ele como mensageiro, para que ele trouxesse novamente as pessoas para a crença de um Deus único. No início ele foi extremamente combatido, né, por aquela sociedade que era politeísta e não acreditava, né, digamos assim, na unicidade de Deus. E ele foi transformando aquela população, que era uma população que vivia, né, mergulhada na promiscuidade, no alcoolismo, em rivalidades tribais. Então ele uniu todas essas pessoas diante da bandeira do Islã, diante da unicidade de Deus, e transformou, né, a conduta daquelas pessoas para algo melhor. Então ele veio trabalhando essa questão do caráter, da moral, de você ser um bom filho, de você ser um bom pai, de ser um bom vizinho, de você, na verdade, o Islã ele vai fazer o quê? Que você esteja em harmonia, em paz com você, com seu Criador e com tudo aquilo que o cerca. Certo. Por exemplo, essa mesquita que nós temos aqui, ela só recebe as pessoas islâmicas ou não? Não, ela é aberta, para todas. Todo mundo. Então, se eu sou sua vizinha, eu posso frequentar aqui. Lógico. E no momento que eu chego aqui, aí você tem estudos aqui dentro? Sim, aqui nós fazemos diversos cursos. Um deles é um curso de introdução ao Islã e língua árabe, né, que é aberto à população em geral, onde nós damos basicamente os princípios da língua árabe, alfabetização, né, os princípios básicos da língua, e na parte do Islã nós buscamos dar uma noção geral do que vem a ser o Islã, corrigindo muitos estereótipos e deturpações que são feitas, infelizmente, através da mídia em geral. Então a gente busca estar corrigindo esses estereótipos e essas distorções e mostrando um pouquinho do Islã verdadeiro, digamos assim, o que realmente o muçulmano acredita para as pessoas. Tá, então você fica ligadinho aqui com a gente, que no próximo bloco nós vamos falar um pouco desse curso, que é uma introdução, vamos aprofundar um pouquinho, porque você às vezes está perdido aí, está buscando algo na sua vida e não sabe para onde você vai, o que você quer. Então esse programa tem, na verdade, um único foco, é levar até as pessoas aquilo que você puder ter uma afinidade com todas essas religiões que nós temos colocado aqui no nosso programa. Porque o importante é você estar fazendo o bem, sempre o bem.
para que nós possamos trabalhar com aquele movimento pela paz universal. Isto é importante. E aqui eu vou agradecer hoje o nosso apoio cultural do Violeta Vitória Som, que fica ali na rua Santa Efigênia 523 e 527. Também acessando www.violetavitoria.com.br. E também deixamos aqui um abraço muito grande a Luci Ferreira, que é a nossa telespectadora, que está sempre em contato conosco, fazendo assim o maior marketing desse nosso programa. Ao Jean Roberto e a Maria Cecília Carvalho, o nosso grande abraço. E vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho, ligadinho, porque a gente vai fazer uma introdução aqui do nosso curso, não é verdade? Isso aí. Até daqui a pouquinho. Bem-vindo à Violeta Vitória Som. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e importadas. Nós temos tudo o que você precisa. Som automotivo, equipamentos para DJ, instalações em grandes ambientes, festas e eventos corporativos. Os nossos atendentes terão o maior prazer em esclarecer dúvidas e auxiliá-lo à melhor opção. Venha nos conhecer. Violeta Vitória Som, Rua Santa Efigênia, número 29. E de volta aqui nós estamos, então, na Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro. É a primeira mesquita da Luz ou a única mesquita? A única mesquita. A única mesquita. Ô Sami, aqui, quantas pessoas mais ou menos frequentam essa mesquita? Aqui em torno de umas 200 pessoas. Certo. E no Rio de Janeiro as pessoas, elas vêm para essa mesquita? Isso. Tá. Eu sei que tem um curso, na verdade, que você, por exemplo, que está aí na sua casa, que está procurando algo, que você tem alguma afinidade com uma mesquita, por exemplo, como o que nós estamos aqui falando da muçulmana, você chega aqui, você faz o quê? Vamos verificar. Professor, como é que eu faço? Eu estou chegando aqui hoje. O que eu vou fazer hoje? Em relação ao curso? O que eu faço? Eu chego no primeiro dia toda meio sem jeito, e daí o que acontece? Na realidade, quando... A gente chega com medo, né? Porque é tudo muito estranho, né? Você chega e fala assim, como que é lá dentro, né? Aí a gente chega, pensa que vai ver muita coisa, olha que simplicidade maravilhosa. Até em relação às distorções que são feitas, né? Eu costumo até brincar com as pessoas e falar com elas. Me fala a primeira palavra que vem à mente quando você fala a palavra Islã. Com certeza vai vir terrorista, vai vir Bin Laden, vai vir mulher submissa, porque a mídia acaba passando tanto esses estereótipos que isso já fica no subconsciente das pessoas. Então muitas pessoas realmente têm essa sensação, eu estou entrando numa mesquita. Deixa eu colocar aqui assim, né? Assim, né? Assim, tá certo, professor? Então tá. O que será que eu vou encontrar? Né? E na realidade é como você mesmo falou, você vai encontrar um ambiente de tranquilidade, de paz, e a gente busca sempre que vem uma pessoa nos visitar, recebê-las da melhor maneira possível e passar algum dos princípios da religião. E a gente estava mencionando em relação a esse curso geralmente tem início em março, né? Ele dura até novembro, mais ou menos, e depois reinicia novamente no ano seguinte. Como falei, é um curso de introdução ao Islã e língua árabe. Na parte da língua árabe, a gente coloca os conceitos básicos de ensinar o idioma, a parte de escrita e leitura, e um pouquinho da gramática e conversação. E na parte do Islã, a gente busca dar os princípios básicos e corrigir todos esses estereótipos que são feitos. Geralmente, quem participa desses cursos são pessoas que não são muçulmanas, muitos da área de ciências humanas, né, de história, geografia, ciências sociais, e muçulmanos recém-revertidos, aquelas pessoas que abraçaram recentemente o Islã, então eles acabam participando desse curso que é aberto ao público em geral. Vocês podem, posso deixar alguns contatos? Com todos os contatos possíveis. Então, na realidade, nós temos uma página na internet, né, www.sbmrj.org.br. Nós temos o telefone de contato aqui da Mesquita, que é o 21 22 24 10 79. Temos também no Facebook uma página. E aqui o endereço da Mesquita é Rua Gonzaga Bastos, 77, na Tijuca. Então aqui as pessoas que vierem vão ser muito bem recebidas, vai ser um grande prazer. E nós vamos estar dando todo o suporte que essa pessoa necessitar, livros, né, leituras, né, que essa pessoa
possa desejar. No nosso site também tem muito material, muito artigo sobre o Islã interessante, que a pessoa já possa ter um início de contato em relação a essa religião, que hoje é a religião que mais cresce no mundo, já são cerca de quase 2 bilhões de pessoas, mas ao mesmo tempo é uma religião que pouco se conhece aqui no Brasil. Exatamente, por isso que nós estamos aqui. Porque nós também queremos falar um pouco dessa mulher, né? Essa mulher que todo mundo está achando que a mulher é submissa, a mulher é muçulmana. Como que é essa mulher hoje dentro dessa filosofia, dessa religião muçulmana? Na realidade, parece até contraditório, mas hoje o grande número, né, de pessoas que abraçam o Islã são de mulheres. O número de mulheres é maior do que o número de homens que vêm abraçando o Islã. E por que isso? Porque na realidade, quando elas vêm para cá e começam a perceber o que é o Islã, o que o Islã proporcionou para a mulher, eles percebem que é completamente oposto do que é passado de uma forma geral. O que, na verdade, nós vamos aqui falar, o que é o Islã? O Islã é uma religião de submissão voluntária à vontade de Deus. Então é onde o muçulmano ele busca, né, ser coerente, seguir aquilo que agrada a Deus e se afastar de tudo aquilo que o desagrada. Então nós temos alguns pilares principais dessa crença, que seria a crença no Deus único, então uma religião monoteísta, né? Nós acreditamos que Deus enviou mensageiros e profetas para orientarem as pessoas, então mais ou menos são os profetas da cadeia judaico-cristã que nós conhecemos, que já citei. Nós acreditamos em que Deus revelou livros, né, para orientar as pessoas, e dentre os livros que são mencionados nós temos a Torá, os Salmos que foram revelados para Davi, a Torá que foi revelada para Moisés, o Evangelho que foi revelado para Jesus, e o Alcorão, que nós acreditamos que foi o último livro revelado para toda a humanidade. Então hoje nós nos baseamos no último livro revelado, que é o Alcorão, porque nós acreditamos que os livros anteriores ao Alcorão, as palavras dos homens acabaram se misturando com as palavras de Deus e elas não estão hoje na forma original com que elas foram reveladas. Porque, na verdade, distorção, né? Houve uma distorção. Porque ela foi passada até de forma oral e não era preservada, né? Só foi escrita muito tempo depois. Certo. Enquanto que o Alcorão, ele ao mesmo tempo que era revelado, ele era registrado, né, na parte escrita e memorizado pelas pessoas. Isso é um hábito que os muçulmanos têm até hoje. Muitos muçulmanos têm o Alcorão de cor. Então, é uma prática. Sério? Então, você hoje tem em todos os locais do mundo escolas de memorização do Alcorão. Crianças com 12 anos de idade saem com o Alcorão memorizado. Então, mesmo que você quisesse, né, trocar alguma coisa, seria impossível, porque você tem a parte escrita e na memória das pessoas. Então, você não teria como modificar. Então, até a forma de preservar o Alcorão, da preservação do Alcorão, foi uma metodologia científica, digamos assim, porque foi através da escrita e da memória. Então fica algo muito difícil de você modificar ou distorcer. Sami, eu tenho dificuldade até de memorizar a lista de supermercado. Imagina você fazer memorização. Como é que faz isso? Isso é muito comum. Na verdade, tem um versículo no Alcorão que Deus falou que ele facilitou, né, para as pessoas a leitura e a memorização do Alcorão. Então, ela é fácil de se memorizar e a recitação, né, ela é melódica. Então, isso facilita também na hora de você memorizar esse livro. E hoje, milhares de muçulmanos no mundo inteiro existem concursos de recitação do Alcorão, né, onde as pessoas vão participar recitando passagens do Alcorão. Então, algo quando você muito fala assim, a recitar, na verdade, assim, numa linha melódica, ela é musical, né? Isso. Tem como você mostrar pra gente como é feito isso? A minha voz não é muito bonita para a recitação do Alcorão. Existem pessoas que têm uma recitação mas é importante a gente... muito bonita, mas eu vou recitar uma surata para vocês. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Então, na verdade, que a minha voz, na verdade, é um canto bonito. Não ajuda, mas existem pessoas que têm uma voz muito bonita e a recitação do Alcorão fica realmente, ela toca as pessoas, né? Inclusive, as pessoas podem até buscar
na própria internet, no YouTube, né, colocando recitações do Alcorão, que vocês vão ver recitações fabulosas acerca assim desse livro. Então, ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Então, isso facilita também na questão da memorização. Continuando os pilares, nós acreditamos no decreto divino, né, que as pessoas falam de destino. Nós acreditamos no dia do juízo final, um dia de prestação de contas. Nós temos a parte da prática, que é a parte da oração, que o muçulmano faz 5 orações diárias. Muitas vezes as pessoas só se lembram de Deus ao acordar e dormir. O muçulmano, no dia a dia, né, no calor do seu trabalho, do seu estudo, ele para um pouquinho, uns 3, 4, 5 minutos para fazer uma oração, onde ele está se recordando que Deus está observando ele. Tem horários e horário que vocês sentem? Não, tem horários. Um pouquinho antes do nascer do sol, oração do meio-dia, tem a oração da tarde, que é por volta de umas 3 e poucas da tarde, tem a oração do pôr do sol e tem a oração da noite. Então são pontos intermediários, né, durante o dia inteiro, em que o muçulmano para e dá essa nova, revitaliza, digamos assim, essa questão dessa ligação com Deus. Como se fosse buscar assim, uma força maior para revitalizar o seu dia. E está ali relembrando, né, que Deus está observando ele. Então isso faz com que você, no seu dia a dia, busque ser uma pessoa coerente, não está fazendo mal para ninguém, está agindo de forma correta, né? Porque você sabe que se você fizer algo de errado, as pessoas podem até não perceber que você está fazendo, você fazer algo escondido, mas você sabe que Deus está te observando. Então isso faz com que você seja uma pessoa melhor. Nós temos a prática do jejum no mês de Ramadã, que inclusive nós estamos praticando o jejum, né? Nós estamos no mês de Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico e ele é um calendário lunar, né? Um calendário solar fixo. Então, ele vai chegando para trás sempre cerca de 11 dias. É onde o muçulmano ele fica um pouco antes do nascer do sol até o pôr do sol sem ingerir nenhum tipo de líquido, sólido, ter relação conjugal com a sua esposa. Aí depois do pôr do sol ele está liberado, digamos assim, para poder fazer isso até um pouco antes do nascer do sol. E qual é o objetivo desse jejum? Dá licença um pouquinho. Isso fica quantos dias? De 29 a 30 dias, um mês. Todos os dias sem comer? Todos os dias. Mas no pôr do sol você quebra o jejum. Sim. Aí Quer dizer, você só alimenta depois, vamos deixar bem explicadinho. Após o pôr do sol das 18 horas mais ou menos. Agora está 5h20 mais ou menos. Aí então, aí já pode ingerir. Então a pessoa nem água toma. Não, nem água. Você está assim hoje? Estou de jejum. Tá certo. E quais são os objetivos do jejum? Existem vários objetivos por trás do jejum. Um deles, você dá ele é benéfico para a sua saúde, que você dá um descanso para o seu aparelho digestivo, né? Você vai eliminando as toxinas. Ele individualmente ele é positivo porque você trabalha a questão da paciência, sentir um pouquinho de fome, um pouquinho de sede, mas você sabe que só vai quebrar o jejum em um determinado horário. A questão do autocontrole, isso faz com que você seja mais forte, digamos assim, às tentações do dia a dia. Então você coloca a sua razão acima dos seus desejos e você trabalha no campo social a questão de olhar de uma outra forma para a pessoa necessitada. Porque quando hoje em dia as pessoas falam muito da fome alheia, né? Você nunca ter sentido um pouco de fome e um pouquinho de sede. Quando você sente um pouco de fome e um pouco de sede, sabendo que no final do dia você vai ter com o que comer, e você vê uma pessoa necessitada, que às vezes passa dias sem ter o que comer, isso faz com que você se acelere muito mais a ajudar aquela pessoa, porque você já passou um pouco de fome e um pouco de sede, você sabe o que é isso. Então quando você vê uma pessoa necessitada, você busca auxiliá-la de uma forma mais rápida. Então isso também trabalha essa questão social, de você ter um outro olhar em relação àquela pessoa que é mais necessitada. Nossa, estou gostando. Estou gostando mesmo porque as pessoas comem tanto, não é? Comemos tanto no café da manhã, no almoço, e vocês ficam, na verdade, o dia todo só após e com muita saúde. Então, e essa gratidão a Deus, são 5, né? 5 orações. 5 orações que, vamos dizer assim,
Que revitalização isto, gente, que dá na vida da pessoa. Isso é muito importante. Se você estiver aí conectado conosco, nós estamos aqui, vou repetir, nós estamos aqui na Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, a Mesquita da Luz, com Samir Isbelli, que é o diretor do Departamento Educacional. Nós vamos para o nosso intervalo, mas antes desse nosso intervalo, eu tenho que fazer aqui um agradecimento todo especial a Bializ, deixe-me ver aqui, a Bializ Modas, o telefone é 2977-4388, aí em São Paulo, 011, a operadora, e o www.bializ.com.br. E a Bializ é aqui, olha, toda aqui, estou vestindo a Bializ hoje, tá bom? Agora vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco eu estou de volta com você. Ó, sem tomar água, sem comer, nós estamos de jejum. Tá bom, professor? Até daqui a pouco. Bem-vindo à Violeta Vitória Som. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e importadas. Nós temos tudo o que você precisa. Som automotivo, equipamentos para DJ, instalações em grandes ambientes, festas e eventos corporativos. Os nossos atendentes terão o maior prazer em esclarecer dúvidas e auxiliá-lo à melhor opção. Venha nos conhecer, Violeta Vitória Som, Rua Santa Ifigênia, número 29. De volta aqui com Berenice, você, sabe, você estava falando sobre pilares. Nós falamos a pilares da crença. Isso. O que são tantos pilares, né? Porque a gente tem falado desses pilares todos, que vocês têm os pilares da crença, têm os pilares da religião. Os pilares, na verdade, são o quê? O fortalecimento das pessoas. É a base, aquilo que... Quantos pilares tem? A crença são 6 pilares, que é a crença no Deus único, a crença nos anjos, a crença nos livros revelados, a crença nos mensageiros enviados por Deus, a crença no dia do juízo final e a crença no decreto divino, seja ele bom ou mau, que seria a parte do destino. E os pilares da religião, que seria a parte prática, seria o testemunho, que faz com que a pessoa se torne muçulmana. A partir do momento que a pessoa tem a convicção que o Islã é uma religião revelada por Deus, ele expressa isso através de 2 frases. Preste testemunho que na outra divindade merecedora da nossa adoração, a não ser Deus único, e preste testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro. Com isso ele está confirmando a unicidade de Deus e confirmando que Muhammad foi o último mensageiro de Deus através dessa cadeia de mensageiros. O segundo pilar da religião seria a oração. O terceiro pilar seria o zakat, que é uma palavra, uma expressão em árabe que não tem tradução exata em português, mas seria crescimento, purificação. Resumidamente, seria, digamos assim, a questão da responsabilidade social que o muçulmano tem com os seus semelhantes. Então, depois de um ano de trabalho, depois que ele gastou com tudo que ele necessita, o que ele vai poupar, se tiver acima de um teto que é correspondente a 86 gramas de ouro, vamos supor, eu não sei quanto é que está a grama de ouro, mas vamos supor que hipoteticamente fosse R$2.000. Se ele tem, que ele vai poupar R$4.000, desses R$4.000 ele vai tirar 2,5% e destinar para as pessoas necessitadas. Então ele diretamente destina para essas pessoas necessitadas, para quê? Para que possa diminuir essa diferença social na sociedade. O equilíbrio. Equilíbrio. Na realidade, o muçulmano, ele sabe que aquilo que ele tem de bem material foi uma dádiva de Deus. Então ele tem uma responsabilidade em relação a esse dinheiro. Ele não vai só se beneficiar desse dinheiro para ele. Ele também tem a responsabilidade de auxiliar aquelas pessoas mais necessitadas. Então imagina, você tem uma pessoa que de repente não tem condição de trabalhar, você com esse dinheiro consegue comprar para ele uma carrocinha para ele vender cachorro quente. A partir dali ele vai começar a trabalhar e ganhar o seu sustento. Daqui a pouco ele pode ser uma dessas pessoas que vai estar auxiliando outras pessoas. Então com isso você faz que essa diferença social na sociedade ela diminua. Então esse é um papel importante também que o muçulmano tem. Olha, eu gostei muito de ouvir isso, porque vamos aqui falar bem no nosso português, bem brasileiramente falando, não se dá o dinheiro para esmola, não é isso? É isso que você está falando. Não se dá o dinheiro de esmola. Você está, na verdade, contribuindo com aquela pessoa que ele precisa de um material para um trabalho.
para que ele possa ter esse crescimento, é isto? Isso, na verdade, você vai auxiliar aquela pessoa e essa pessoa pode se utilizar desse dinheiro justamente para tentar se desenvolver, né? Então, você vai estar auxiliando essa pessoa nesse caminho, dela poder estar melhorando a vida dela. Isso é religiosidade, isso é fraternidade, que as pessoas dizem aqui no nosso país e em outras religiões. Só que vocês fazem assim algo bem racional, bem concretamente falando, com essa responsabilidade social, que eu achei isso maravilhoso, gente. Que coisa mais bonita. Que exemplos você tem aqui dentro dessa mesquita? Assim, de se compartilhar, desse lado fraterno com as pessoas. Na verdade, isso aqui é uma responsabilidade de todos os muçulmanos. De todos os muçulmanos. Isso no mundo inteiro, não só aqui. Então, e na realidade, a gente não deve estar fazendo propaganda daquilo que eu dou. A gente fala, a mão direita dá sem que a esquerda, né, fique sabendo. Então, isso aqui também é um outro lado que a gente deve estar auxiliando sem estar, digamos assim, se autopromovendo em relação a esse tipo de auxílio, esse tipo de ajuda. Porque a gente sabe que parte desse bem que nós temos, esses 2,5%, já não nos pertence mais, elas já são de outra pessoa. Então, se eu não desse esse dinheiro, esses 2,5% que ficassem comigo seriam considerados um dinheiro ilícito, que ele não é lícito para mim. Então, é uma responsabilidade que eu tenho que dar para as outras pessoas. Sani, pela primeira vez, assim, eu me sinto, e vou falar, porque eu não escondo nada do meu telespectador, eles fazem parte, na verdade, desse programa, por isso a experiência você. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Gente, uma honestidade fantástica, o que eu não senti muitas vezes em outras entrevistas, não que não sejam honestos, mas a verdade nisso, sabe? Quando você está numa mesquita, em que se fala Mesquita da Luz, que se fala de responsabilidade social, que fala de quanto você tem, que você pode ajudar o teu irmão mais concretamente, isso é fantástico, isso é maravilhoso, na verdade, porque faz com que nós tenhamos, na verdade, aquilo que todos nós falamos e deixamos de fazer, que é o equilíbrio. O equilíbrio que é importante, poder ajudar aquelas outras pessoas. É você oferecer aquilo, porque tudo aquilo que nós temos não é nosso, não. Nós temos o que precisamos. E o outro? Como que nós podemos ter essa felicidade enquanto nós comemos, enquanto nós nos vestimos, enquanto nos deitamos e o outro não tem nada? Isto é religiosidade? Como é que é esse nosso país, principalmente no nosso Brasil, em que tantas crianças, principalmente crianças, estão hoje nas ruas, nos faróis, estão pedindo o quê? Dinheiro para quê? Para tóxico, para drogas. E aqui nós estamos falando de plena luz. E essa luz não é algo divino que está chegando aqui. É Deus presente em nossas ações. Que quando Deus está presente nas nossas ações, nós temos esse equilíbrio, essa responsabilidade em que nós vivemos. Porque o nosso corpo, nós temos nossos pilares também. Nós temos os braços, nós temos as pernas, nós temos a nossa mente, nós temos a nossa pureza. E essa pureza é quando nós nascemos. Infelizmente, muitas vezes nós não temos pais que deem um caminhamento, nós não temos pessoas próximas que nos mostrem os nossos caminhos. Mas sempre existe um momento, e este momento é como agora, que eu estou aqui falando com você, levando até você essa oportunidade de você perceber, de você compreender o quanto nós podemos trabalhar para essa mudança interior e exterior de cada um de nós e da nossa própria política social. Desculpa, professor, mas eu fico toda muito empolgada. Nós estamos aqui falando ainda desses pilares e o que mais eu gostaria assim, de perguntar para você dentro dessa mesquita, qual é o trabalho que você faz com as crianças? Na realidade, a nossa comunidade, como eu falei, ela é uma comunidade pequena ainda em relação ao Brasil de uma forma geral. Então, na verdade, o trabalho que é feito com as crianças é mais na parte de orientação, né? Dessas crianças crescerem, né? A gente vai formando o caráter dessas crianças, né? Toda essa questão social, de você olhar o próximo de uma maneira
diferente, né, nesse sentido de você estar ajudando. Então a gente busca estar inserindo as crianças nesse papel, né, na questão da educação, e não esquecendo também o papel da própria criança, que é se divertir, que é brincar, de aproveitar esse momento que é dela. Então, o profeta Muhammad, que a benção e a paz de Deus esteja sobre ele sempre falava isso, que na verdade a criança tem alguns direitos. Um desses direitos é o de poder brincar, de passar por essa fase da criança, que infelizmente hoje a gente percebe até que elas estão ultrapassando essa fase em função de muita coisa que elas acabam vendo em novelas, em televisão. Isso. Então, eles acabam tendo que amadurecer, um amadurecimento precoce, sem ainda ter, né, essa base, né, digamos assim. Então a gente busca que essas crianças possam também estar aproveitando essa questão da infância delas. Um outro ponto, né, que acabei não trabalhando, que você acabou falando das mulheres, a gente acabou não abordando. Acho que seria interessante também falar um pouquinho. Então o Islã, ele concedeu inúmeros direitos para as mulheres. Mas esses direitos você vai falar daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Nós vamos deixar aqui, nesse pequeno intervalo aqui, a Graça Assunção Moreira, Antônia Álvares e o Mano Melo, que tem assim uma puxa de uma responsabilidade social, que trabalham com isto, tá? Que são, na verdade, telespectadores que sempre estão muito presentes aqui conosco. E, novamente, a Bialis Modas, 2977-4388, Cooperadora 11, aí de São Paulo. Vamos para o intervalo e já daqui a pouquinho estarei aqui de volta com você. يا رحمن ارحم ضعفنا
a Violeta Vitória Som. Aqui você encontra as melhores marcas nacionais e importadas. Nós temos tudo o que você precisa. Som automotivo, equipamentos para DJ, instalações em grandes ambientes, festas e eventos corporativos. Os nossos atendentes terão o maior prazer em esclarecer dúvidas e auxiliá-lo à melhor opção. Venha nos conhecer, Violeta Vitória Som, Rua Santa Ifigênia, número 29. E aqui de volta, assim, bem confortavelmente. Estou adorando fazer esse programa, viu, gente? Gostando pra caramba. Mas olha, eu tenho que... Aqui minha produção me cobra, minha produção é chata, gente. Eles fazem eu falar, então eu vou ter que falar, olha, que se você perdeu algum programa do Berenice e você vai entrar ali no YouTube, no www.youtube.com, Berenice e você. Tem a barra Berenice e você. Vou repetir aqui, ó, www.youtube.com/Berenice e você. Lá você encontra todos os programas para você ir assistindo. E vamos aqui continuar falando com o Sami Isbeli, aqui da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, aqui na Mesquita da Luz. Nós estamos aí super encorajados, falando um pouco ainda da mulher, porque a nossa produção quer exatamente falar da mulher, porque veja você a carinha da nossa produtora, ela está maluca para saber sobre isso, porque ela é apaixonada por um muçulmano, você sabia? Eu não sabia. Não sabia? Por isso que ela está interessada. Me fala mais aí. Então, na realidade, o Islã ele garantiu muitos direitos para as mulheres que elas só foram adquirir praticamente no século XIX, nas sociedades não muçulmanas. Então, a mulher ela não tem o direito de estudar, ela tem a obrigação de estudar. Então, é uma obrigação religiosa que a mulher, tanto a mulher como o homem, busquem conhecimento. A mulher muçulmana, diferentemente do que as pessoas imaginam, ela tem o direito de trabalhar, ela pode trabalhar. O que se coloca sempre é que ela busque dosar a questão da família com o trabalho, porque ela também tem uma responsabilidade em relação aos filhos, quando ela tem filhos, então ela não pode negligenciar, muitas vezes, a educação e a criação das crianças em função do trabalho. Então deve ser sempre haver um equilíbrio nesse sentido. O Islã garantiu à mulher o direito de voto, o Islã garantiu à mulher o direito do prazer sexual, porque o sexo no Islã ele não é considerado somente para a procriação, ele também o sexo ilícito é dentro do casamento e é para tanto o homem quanto a mulher terem um prazer também, porque isso aqui é algo que Deus proporcionou. Sim, ao homem e à mulher. Então, o Islã garantiu também para que tanto a mulher quanto o homem escolherem com quem querem se casar. Muitas pessoas imaginam que o Islã há casamentos forçados, né, onde você não tem a opção de escolha. Então, na realidade, é obrigatório que você escolha com quem você quer se casar. Caso isso não aconteça, o casamento ele pode ser anulado. O Islã garantiu o direito de divórcio. Caso o casal, né, naquela convivência, não fique algo harmônico, é preferível que haja um divórcio amigável do que viver aquela vida conturbada, né, a vida toda. O Islã garantiu à mulher também a questão de você gerir os seus bens da forma que você bem entender. Então, na verdade, a mulher ela é capaz de gerir os seus bens. Até o século XIX, praticamente, tempo atrás, a mulher ela não tinha pela legislação vigente, ela não tinha capacidade legal de estar fazendo isso. Então, o Islã proporcionou, digamos assim, muitos direitos que a mulher só foi conquistar muito depois. Mas, Samir, então por que falam tanto que essa mulher é tão submissa, a mulher muçulmana é isso, aquilo, mas pelo que você está me falando é totalmente contrário. contrário. Na realidade, um ponto também que a gente deve hoje ter em mente é que não existe nenhum Estado islâmico. O que é um Estado islâmico? É um Estado que se baseia todas as suas leis de acordo com o Corão e com a Sunna. O que é a Sunna? São os ditos e a prática do profeta. Quando esse Estado ele teve sendo praticado, as mulheres gozavam de todos esses direitos. Hoje nós temos países onde a maioria da população é muçulmana, em que suas leis ou são seculares ou são mistas, partes seculares e partes religiosas. Então, na realidade, um outro ponto é que muitos dos governos hoje desses países de maioria muçulmana são ditaduras. Então, é uma questão dos governos locais, de muitas vezes não proporcionar à mulher determinados direitos. E não uma questão religiosa. Eu vou dar um exemplo. Na Arábia Saudita, a mulher é proibida de dirigir. Isso não tem nada a ver com o Islã. No mundo inteiro, né, onde as mulheres muçulmanas elas
vivem, elas dirigem normalmente. Então, isso é uma coisa específica de um país. Então, a gente deve sempre fazer essa distinção. A questão do hijab, que é esse véu, né, que a muçulmana utiliza. Na verdade, o hijab é um todo, ou seja, seria a parte comportamental e a parte da vestimenta. A parte da vestimenta para a mulher muçulmana é uma roupa que não pode ser transparente, decotada, justa, que vai demarcar o corpo, né? Então não tem uma cor específica, ela pode usar o modelo que ela quiser, dentro que tenha essas características. E um véu que vai cobrir o cabelo, então fica exposto o rosto e as mãos. E qual é o objetivo desse véu? Na realidade, é uma proteção para a mulher, para que ela possa estar se recatando um pouquinho mais. Se nós observarmos, né, as imagens das santas na Igreja Católica, a Virgem Maria, todas elas aparecem com véu. Muita gente imagina que isso é uma determinação nova, que veio com a mensagem final do Islã. Mas se pegarmos, né, na própria Bíblia, nas mensagens anteriores, nós vemos que essa daí era algo que já era colocado. Então, o hijab, na verdade, essa vestimenta, não impede a mulher muçulmana de fazer nada, de praticar um esporte, de trabalhar, de fazer qualquer coisa, porque ela não está encobrindo a inteligência da mulher, está encobrindo o cabelo da mulher. E, na realidade, quando a mulher utiliza essa roupa, ela está buscando o quê? Que ela seja valorizada não pelo seu aspecto físico, e sim pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelo seu caráter. Então, isso é um pouco dessa questão do exatamente a mulher, ela sente talvez até mais valorizada, porque ela não está colocando o corpo à amostra, mas sim o eu, a sua essência. É isso? Isso. Que lindo. Bom, e aqui eu acredito que na verdade, preciso perguntar, porque todo mundo pergunta, o que é a ablução? Ablução. A ablução, na realidade, é uma lavagem parcial que o muçulmano faz antes da oração. Porque quando nós nos dirigimos para a oração, nós vamos buscar estar nos purificando, né, espiritualmente, e também como estaremos diante do nosso Criador, nós também fazemos uma purificação do corpo. Então nós lavamos algumas partes do corpo que estão mais expostas, como o rosto, o antebraço, né, fazemos o bochecho. Então, isso para que a gente possa se preparar para fazer a oração. Então, isso é a ablução. Bom, aqui na nossa Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, Mesquita da Luz, com o Samir Sbelli, que é o diretor do Departamento Educacional, agora, marcante para você. Gostou? Quer vir? Quer participar? Como é que você faz? Como é que ele faz? Então, o endereço da nossa mesquita é Rua Gonzaga Bastos, 77, Tijuca. Nós temos o telefone de contato, que é o 2224-1079, e o nosso site, que é www.sbmrj.org.br. Bom, nós vamos assim finalizar nosso programa. Que eu gostaria, na verdade, que você me mostrasse qual desses símbolos que nós temos aqui, o que ele significa exatamente. Na realidade, no Islã existe simbolismo, né? Isso aqui são algumas coisas decorativas. Ali, na direita, é escrita em árabe da palavra Allah, que é Deus, né? Ali, à esquerda, é o nome do último mensageiro, Muhammad. Então, geralmente, numa mesquita, você nunca vai ver imagens, estátuas, fotos, nada disso. Na realidade, o que você pode ter como algo decorativo são parte de desenhos, né, geométricos, digamos assim, arabescos, ou escritas, né, do Alcorão, ou coisas como o nome de Deus, né, dos mensageiros, isso para que você possa estar, digamos assim, fazendo a parte decorativa de uma mesquita. Você nunca vai encontrar nenhum tipo de imagem na mesquita. Lá na entrada, então, ali são nomes, né, na realidade, dos primeiros 4 califas, né, do Islã, que foram os companheiros do profeta Muhammad, que a benção a paz de Deus esteja sobre ele. Então, depois da sua morte, eles assumiram o papel de chefe de Estado e foram pessoas, assim, que foram exemplos também para os muçulmanos. Então, é o nome de Abu Bakr, Omar, Uthman e Ali, que foram os primeiros 4 califas do Islã. Então, ali, só como uma forma decorativa também,
dentro da mesquita. Tá certo. Bom, como que nós vamos terminar esse programa aqui? Com o quê? Com uma linha melódica? Pode ser? Pode ser? Uma outra recitação? Uma outra, eu acho isso super, tão bonito. É maravilhoso, porque tudo aquilo que tem um canto tem um som, e esse som chega até a gente no... Gente, eu sou pianista, vocês sabem disso. Então, eu acredito sempre que o som cura. E quando você faz uma recitação, falando com Deus melodicamente, você já imaginou quanto que você ganha de saúde, quanto você ganha de paz? E é por isso que antes aqui da gente finalizar esse nosso programa, eu vou deixar para você a Eunice Agostinho, o Jadir Jabur e a Heloísa Igreja, aqui um pouco desse amor, um pouco dessa paz e principalmente da nossa responsabilidade social. E a gente vai terminando o programa, aqui eu estou com o Ancorão, e vamos então estar em paz, com muito amor, com muita paz, com muita alegria, para que nós possamos terminar juntamente aqui com o nosso mentor deste nosso programa. Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Pois é, não se esqueça, hein? 5 vezes por dia os agradecimentos e um jejum de vez em quando, tá ok, gente? Berenice, você vai ficando por aqui com um agradecimento muito especial a todos vocês e muita paz, muito amor, muita luz para cada um de nós, telespectadores. Até o próximo programa.